Bem, olá a todos e a todas. Meu nome é Jacques Querubim e nessa apresentação eu vou tentar passar um pouco do conhecimento sobre modelos de autorização e quais são os desafios, né, desses modelos de autorização na era da internet das coisas, né? Como é que a gente vai usar esses modelos e quais são as vantagens e desvantagens desses modelos na IoT. Então, para a gente conseguir, né, entender esses modelos e quais são os papéis deles, vamos entender primeiro o que consiste, né, nessa coisa, né, chamada internet das coisas. Então, assim, a gente tem noção que a internet, a computação, ela está mais pervasiva no nosso meio, né, e cada vez menor. Então, a gente vê que os dispositivos estão diminuindo cada vez mais, temos a computação hoje presente em coisas que antigamente a gente nem imaginava, como, né, relógios, dispositivos médicos, aparelhos de casa, caixas, enfim, uma miríade de coisas que a gente tem aí que está presente essa computação. E aí, para a gente definir coisa, né, então, quando a gente fala de internet das coisas, quando vem do inglês thing, a gente classifica como dispositivos, né, os objetos, e isso envolve o conceito chamado de spine, que você tem o espaço, né, o space mais time, o espaço e o tempo definidos definidos restritamente numa delimitação física. Então, assim, essa coisa, para ser definida como coisa, ela tem que ter essa delimitação física, ela tem que ter uma capacidade mínima de comunicação. Então, assim, essa capacidade de comunicação, ela pode ser um QR Code, pode ser um RFID, aí, claro, aí pode ter um Wi-Fi, pode ter outras tecnologias que são um pouco mais definidas, né, mais avançadas. Precisa ter um identificador único, então, assim, essa delimitação física, ela está associada a um identificador único, em que você consegue definir aquela delimitação física, uma caixa, uma máquina de lavar, um carro, aquilo ali tem uma delimitação física, e aí tem uma identificação única que você consegue mapear, nem que seja um simples QR Code, né, como forma de interação. E você também tem uma capacidade básica, né, de comunicação e interação, então você vai ter um pouco de computação. Um QR Code é uma capacidade mínima de comunicação, ele não faz nada, ele só diz quem ele é, né, daquele pacote ou daquele dispositivo. Então você tem uma identificação e uma comunicação ali. E claro, e aí quando você começa a ter um mínimo de computação naquele dispositivo, você começa a ter a possibilidade de interação, né. E você também pode ter monitoramento do ambiente físico. Então, o que acontece? Você tendo o ambiente físico como uma forma de você interagir, você também vai estar interagindo com esse ambiente, você vai estar monitorando, você pode ter, às vezes, até formas de você ter ação. Então, o conceito das coisas, né, desses dispositivos, então, quando eu falar dispositivo, objeto ou coisa, eu estou me referindo a esse conceito que tem delimitação física, identificador único e a capacidade mínima de comunicação e interação, nem que seja essa interação uma interação passiva. E a gente tem inúmeras aplicações, conforme eu falei, a gente tem saúde, a gente tem bem-estar, transporte, a gente tem logística, turismo, enfim, agronegócio, pets, enfim, a gente tem uma miríade aí de aplicações e cada vez mais está crescendo esses usos, porque, né, o negócio vai sendo exponencialmente, gerando novos negócios, gerando novas plataformas, novos usos, novas tecnologias, novas necessidades que vão gerar novas tecnologias, novos recursos e assim vai. E baseado nessa ideia, a gente tem justamente que entender como é que foi essa evolução, né, da internet. Então, se a gente parar lá no meados da década de 40, né, quando começou a parte da computação em que você começava a ter os primeiros computadores gigantescos que consumiam sei lá quantos quilowatts de potência, você tinha salas, né, praticamente quase uma casa do tamanho do computador, enfim, a gente teve foi tendo essa diminuição e o aumento da comunicação. Então, lá nas primeiras redes,
a gente tinha somente computadores comunicando, né? Tem até aquela história clássica do primeiro computador que foi comunicar com o seguinte, né? Acabou derrubando o outro, né? Foi dando um crash naquele outro computador. Então, assim, no início a gente tinha essa comunicação entre computadores, que já foi um desafio muito interessante, um avanço muito grande na época. Na sequência, a gente começa a ter essas redes de computadores se conectando a outras redes, e aí a gente começa a ter o conceito da internet. Então, várias redes começam a se comunicar, países, além, né, começa entre as universidades, de repente vem países, aí começa a ter um comércio, então começa a ter a formação da web. Após a formação da web, a gente tem a parte uma terceira fase, aí começa a ter os dispositivos móveis, né? E dispositivos móveis eram bem limitados, a gente tinha, né, Palm Tops, né, os famosos Palm na época, os próprios celulares com capacidade de comunicação e de processamento bem limitados, mas já tinha uma internet móvel. E isso vai evoluindo, né, vai gerando novos conceitos, novas necessidades. A gente começa a ter uma outra fase, né, a fase seguinte, em que envolve pessoas, que daí é a famosa, né, Web 2.0, em que você começa a ter um componente social, e junto com esse móvel, porque a gente começa a carregar esses dispositivos para cima e para baixo, começa a ter demandas de usar eles para cima e para baixo, e novos serviços sendo oferecidos, e aí a gente começa a chegar hoje na internet das coisas, em que você tem qualquer dispositivo se conectando, comunicando, gerando serviço, gerando, né, renda, gerando negócios. Então, a gente está nessa parte de tudo pode se conectar, né? Tudo vai poder ter um IP, e assim estamos aí nesse momento. E aí, quais são os desafios que a gente tem para isso? Então, assim, o desafio é a gente ter a tecnologia invisível, certo? Como é que a gente consegue chegar numa tecnologia que seja invisível? Para isso, a tecnologia tem que fazer o quê? Ela tem que entender o contexto. Então, assim, esse dispositivo, ele está aonde? Né? Ele vai apenas, né, monitorar, né, que nem ali, ela tem que comunicar e tem que monitorar e atuar. Então, o que seria esse monitorar e atuar? Monitorar seria, às vezes, verificar se uma porta está aberta ou não, ou verificar a temperatura de uma sala, ou verificar se o ponto GPS de alguém. Enfim, eu estou monitorando e recebendo informações do mundo físico. E atuar, que aí em alguns casos, não são todos, que eu posso ter uma smart lock, né, uma fechadura eletrônica, em que eu vou abrir ou fechar ou trancar uma porta. E aí posso ter também, vai iniciar um ciclo de lavar roupa, eu posso verificar a temperatura de uma lava-louça, por exemplo. Eu posso verificar o batimento cardíaco de uma pessoa. Então, tudo isso é monitorar e eu posso atuar, fechando, abrindo, ligando, desligando. Então, a gente começa a ter uma miríade de informações e respostas de acordo com o ambiente físico. E tudo isso de maneira segura, certo? Então, o desafio maior é a gente conseguir oferecer essa invisibilidade sem sacrificar a segurança. E para isso, a gente vê uma geral de como é que funciona a relação da rede de IoT e rede de sensores. Que a rede de sensores ela é pesquisada desde a década de 90. Né? Como é que a IoT se relaciona com isso? Então, se a gente olhar na parte de sensores, a gente vê que os sensores estão aqui embaixo, certo? E os atuadores também, que são o quê? São as tecnologias que vão estar ali no hardware. Né? Então, vai ser um hardware DHT11 que vai identificar a temperatura. Eu posso ter um relé no atuador para poder realizar o comando que eu estou pedindo, certo? Acima desses sensores, desses atuadores, eu vou ter o firmware, certo? E do firmware eu vou ter a rede de sensores. Ou, né, no outro caso, pode ter outras tecnologias aqui. Mas, geralmente, a gente tem essa parte aqui como base, né, da nossa rede IoT. E aí a gente sempre vai ter nesse meio, né, um middleware, um framework ou uma API, certo? E o que seria o middleware? O middleware ele faz essa abstração dessa representatividade em que você tem todos esses firmwares, sensores distintos, atuadores distintos, você
o Meteor ele faz essa abstração para quem quiser fazer ou um serviço baseado, né, nesse Meteor ou nesse framework, ou direto uma aplicação. Então, o Meteor ele vai fazer esse meio campo em facilitar o programador ou a programadora que for fazer essas aplicações ou essa plataforma, fazer essa abstração e facilitar a vida. Então, eu não preciso mais saber os detalhes de cada firmware ou de cada sensor ou atuador. Ele faz essa abstração e facilita a minha vida. Então, de uma forma geral, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter a plataforma, certo? Então, a plataforma, ela abarcaria praticamente quase tudo, ficando só uma camada de aplicação aqui em cima, certo? Com o usuário final. Os hardwares, né, ficam ali, todos os dispositivos, sensores, atuadores, ficam ali embaixo, né, que são a parte física. O sistema operacional pode ser único, dependendo da plataforma, pode até abstrair também a parte do sistema operacional, mas geralmente a plataforma, ela não abstrai, né, depende. O middleware vai precisar de uma camada de apresentação. Então, o middleware ele vai até um ponto, enquanto a plataforma tenta abarcar o máximo possível, o middleware ele vai até um certo ponto, né? E geralmente você tem frameworks em que eles são mais crus, digamos assim, em que você tem ali um conjunto de bibliotecas para te facilitar a vida, mas muita coisa você vai ter que trabalhar na parte da aplicação. E aí, né, vai do gosto da pessoa, se ela acha que essa necessidade, seja do framework, do middleware ou da plataforma, está de acordo com o que ela precisa, né, às vezes de velocidade, de performance, enfim, e questão de entrega do negócio. Então, tudo vai depender da necessidade de cada pessoa que for querer programar na parte da internet das coisas. Então, esses são os principais elementos como a gente entende a pilha que você vai ter envolvida na internet das coisas. E aí, a gente precisa falar um pouco sobre contexto, né? Porque contexto é uma coisa muito abstrata, se a gente for parar para pensar. Então, como é que a gente define contexto, né, segundo a literatura? Então, o contexto ele consiste em qualquer informação que possa ser usada para caracterizar uma situação, uma entidade. Então, a entidade, né, então, o contexto ele é toda essa informação, esse conjunto de informações que a gente precisa para conseguir caracterizar uma entidade. A entidade pode ser uma pessoa, pode ser um local, pode ser um objeto, certo? Que seja relevante para a interatividade entre o usuário e a aplicação. Inclusive esses. O usuário é uma entidade, a aplicação pode ser uma entidade. E aí a gente tem um sistema baseado em contexto, que é considerado assim, um sistema baseado em contexto, quando ele utiliza essas informações relevantes ou serviços para conseguir entregar para o usuário, dependendo da tarefa que o usuário está querendo fazer. Então, por exemplo, quando eu vou sair para, sei lá, caminhar, você pode querer fazer um caminho. E aí, para o aplicativo te indicar o caminho, te indicar, às vezes, o passo que você está na corrida, se é o que você quer fazer aquele treino, que você precisa, ele vai ter que entender as suas localizações GPS. Agora, para ele, interessa saber, sei lá, dependendo, né, a luminosidade no momento? Às vezes não, às vezes o teu celular pode estar no bolso. Então, o sistema vai saber identificar o contexto de uso da aplicação de acordo também com essa interatividade e necessidade. E para isso a gente precisa modelar. Então, justamente, a gente vai ter que fazer um subconjunto do que é alcançável a partir dos sensores. Então, o celular, quais sensores que vêm nesse celular? Ou quais sensores vêm nessa máquina de lavar? Quais sensores estão presentes nesse carro? Então, isso vai ajudar a fazer qual tarefa que ele vai ser disponível naquela plataforma, né? Com aquela coisa. Então, o que vai identificar esse contexto, quais são os sensores? Eu posso, às vezes, pegar uma georreferência pelo IP. Então, às vezes, a minha coisa é um computador, né? Pode ser um Raspberry. Eu estou conectado numa rede, eu consigo pegar meu IP e verificar em que país que eu estou. Isso, às vezes, pode ser relevante para a minha aplicação. Então, tudo isso faz parte do contexto. E o atributo é justamente isso que eu estava comentando. É um identificador, um valor, e que vai identificar uma característica, uma temperatura, uma luminosidade, um ponto de GPS, que mais? Batimento cardíaco,
umidade, né? Enfim. E aí, pensando nesses atributos, a gente tem os atributos que são categorizáveis, certo? Então, a gente pode ter categoria de localização, de horário, de atividade, e identidade, se pode ser usada direto ou indiretamente. E a gente tem os atributos que são primários, então, por exemplo, um ponto de GPS é um atributo primário, e eu tenho um atributo secundário, que seria o quê? Um ponto de GPS não me diz nada, ele só me diz, eu posso conseguir no máximo saber o município que eu estou, estado e país, certo? Agora, se eu pego 2 pontos de GPS, eu consigo saber esse deslocamento, foi feito em quanto tempo, que velocidade, em que direção que eu estou indo. Então, já são informações de contexto que me traz somente 2 pontos. Então, com isso, ele é secundário, eu não tenho essa informação direta, eu dependo dos 2 pontos para conseguir essa informação. Então, assim, a gente tem alguns atributos que têm essa característica de ser secundários e ajuda a montar esse contexto todo. Então, quando a gente tem esse ciclo de vida, né, que a coisa vai estar envolvida e entendendo esse contexto, esse ciclo de vida do contexto, ele sempre vai estar nesse loop, hein? Vou adquirir a informação, então, sei lá, vou ler um sensor físico, vou ler um endereço de IP, vou ler uma rede, enfim, potência de sinal, sei lá. Eu vou estar sempre tendo essa informação dos sensores, e aí eu, através da modelagem, então, assim, que eu vou processar disso, o que eu preciso inferir com esses dados, o que eu vou filtrar desses dados para ir para uma análise. Então, pode ser que nem todos os dados eu precise, né, de todos os sensores, pode ser que precise de o máximo possível, depende da aplicação, e aí nisso eu vou para uma análise. Nessa análise, eu vou verificar aquilo que eu falei, tipo, o que eu percorri, quanto que eu já percorri, qual que foi a velocidade, mudou a temperatura, mudou o batimento, né, no caso de um exercício, mudou o combustível, no caso de um veículo, e aí, a partir disso, se eu estou numa rede de coisas, eu faço a disseminação dessa informação, seja via plataforma, seja via um protocolo, seja, às vezes, uma implementação própria. Então, e nessa disseminação, eu posso adquirir informações também dessa disseminação, porque se eu estou numa rede de sensores ou de dispositivos, eu vou estar recebendo essa informação de todo mundo e isso já é uma aquisição também que eu faço. Então, outros dispositivos fazem essa leitura, passam para mim, né? Eu, dispositivo, opa, já tem mais outras informações que eu vou verificar no meu modelo. O que eu faço? Vou fazer análise e posso repassar também, já feita após uma análise, essa disseminação da informação. Então, assim, a rede de sensores, a rede de dispositivos, né, das coisas vão estar ali se comunicando e gerando contexto, né, informações de contexto, de sensores de todo mundo ali, para comunicar entre si e assim chegar a fazer o objetivo final daquela aplicação ou daquela plataforma, né? Porque tudo isso é para auxiliar aquela tecnologia invisível que a gente quer. Porque só assim ela consegue ser invisível, né? Se o dispositivo não consegue entender isso, ele não vai saber, por exemplo, eu estou numa corrida, eu estou agora, sei lá, monitorando um carro, estou monitorando um oleoduto, estou monitorando uma fazenda. Então, assim, o dispositivo tem que saber o contexto para poder ser invisível e ser fácil de utilizar pelo usuário final. E aí, tudo isso a gente precisa fazer de uma forma segura, certo? Então, como é que a gente revisa essa parte de segurança? Como é que a gente entende essa parte de segurança? Então, a segurança, ela tem esses fundamentos, né? Então, a privacidade. A IoT, ela envolve muita questão de privacidade. Se a gente não dá privacidade no uso da IoT, a gente não consegue que ela se popularize, né, e facilite cada vez mais a vida das pessoas. Então, a gente pega, por exemplo, dados de um smartwatch, né, num relógio inteligente. A gente vai ter esses dados muito sensíveis das pessoas. Tem ali batimento cardíaco, pode demonstrar algum problema cardíaco da pessoa, e isso são informações sensíveis. Então, quem estiver usando a IoT, seja em casa, às vezes no trabalho,
quer ter essa noção de privacidade, para poder estar seguro utilizando essa tecnologia. Então, a gente precisa, né, ter cuidado com os dados. Então, quem que gerou esse dado, quem que é o dono do dado, como é que eu faço a distribuição do que eu quero distribuir do dado. Eu quero entregar para um aplicativo que vai fazer análise para saber se eu tenho, às vezes, um problema de coração. Então, eu escolho quem que eu faço isso, certo? Com quem que eu compartilho essa informação. Isso é a privacidade, que está relacionado com confiança, certo? Então, confiança é um conceito complexo, porque não tem uma definição assim, como é que você confia ou não, certo? Então, no caso da internet das coisas, isso vai recair na confiança direta ou indireta. Na direta, eu posso falar, olha, dentro da minha plataforma, todos os dispositivos confiam nesse serviço aqui, né? Tudo bem, vai ter uma distribuição de chaves, etc e tal, mas assim, eu faço uma confiança direta. Ou a gente pode fazer uma confiança indireta, em que, assim, olha, fulano de tal, eu conheço fulano de tal e ele quer utilizar algum dispositivo que está na minha rede. Então, eu posso passar um token e ele vai ter essa confiança da rede durante o tempo que esse token for válido. E aí a gente começa a ver que essa confiança tem uma relação direta com a identidade de quem está fazendo, certo? Então, assim, quem está fazendo aquilo é uma pessoa confiável? Então, note que o mesmo conceito de confiança que a gente tem com pessoas, né, quando a gente conhece uma pessoa nova, quando a gente fica sabendo uma pessoa, esse conceito ele pode ser transportado para dispositivo, certo? Então, quem que colocou o dispositivo na rede? Ele foi autorizado, não foi? Alguém, né, corroborou? Você conhece uma pessoa do nada, você, né, tem um estágio social em que você vai aceitar essa confiança, né, vai criar essa confiança. Assim como quando você conhece através de outra pessoa, essa segunda pessoa, ela meio que compartilha a confiança que ela tem nessa terceira pessoa contigo. Então, você tem uma dinâmica diferente. Então, isso é muito complicado, isso é objeto de estudo ainda, mas, né, já tem bastante estudo, enfim, como é que a gente consegue fazer construir uma confiança entre dispositivos. E para isso também a gente precisa da confidencialidade, né? Então, a gente vai conversar, né, fazer uma comunicação entre dispositivos, precisa estar selado. O dispositivo vai conversar com o outro, só esses dois dispositivos devem conseguir abrir a conversa. A gente não pode ter um dispositivo no meio em que consegue ler essa informação, né, que é um ataque conhecido como man in the middle, né, seria um homem no meio. Então, a gente não quer que alguém ataque essa confiança, a gente quer que a confidencialidade fique entre esses dois dispositivos. E, para isso, na internet das coisas, essa confidencialidade tem um desafio muito maior, que é a questão de escalabilidade. Então, como é que a gente consegue escalar essa comunicação segura? Porque uma coisa é a gente fechar entre 2, 3, 10 dispositivos, e 1.000, e 2.000, e 10.000, 100.000 dispositivos. Como é que a gente consegue manter essa confidencialidade? Como é que a gente consegue manter a flexibilidade dessa comunicação confidencial? E como é que a gente escala sem sacrificar a performance desses dispositivos? Porque a gente tem que lembrar que na internet das coisas, os dispositivos são limitados computacionalmente. Por mais que, né, esses limitados computacionalmente, ele pode ser relativo, se a gente for parar para olhar quanto que a computação evoluiu nesses últimos anos. E aí também a gente tem a identificação, né? Que a identificação, ela é a questão de quem que é aquele objeto, né? Como ele diz quem ele é, ele pode, com essa identificação, você pode classificar ele numa classe de objeto específico, ou quem que a quem pertence esses objetos. Então, essa identificação, ela pode ser também física, que nem eu comentei, pode ser um RFID, pode ser um QR Code, certo? Ou ela pode ser lógica, em que o dispositivo já seja um dispositivo que consegue fazer uma interação, e ele anuncia-se. E tanto essa física quanto essa lógica, ela não necessariamente são excludentes, você pode ter as duas naquele dispositivo. E aí, claro, gerando mais sobrecarga na hora de você gerenciar tudo isso. E a gente fica nessa, né? Então meu dispositivo está aqui, legal, e meu dispositivo é seguro, certo? Porque os dispositivos eles estão cada vez mais no dia a dia. Só que cada dispositivo que a gente coloca aumenta a superfície de ataque, certo? Então, assim,
a gente tem que lembrar que toda vez que a gente adiciona uma biblioteca, adiciona uma plataforma, enfim, adiciona qualquer coisa na nossa pilha, a gente está aumentando a superfície de ataque, tanto na parte de software quanto no hardware. Então, estou aumentando mais dispositivos, estou aumentando mais sensores, etc e tal, está aumentando a superfície de ataque. Então, a gente tem que, né, garantir como é que a gente vai manter tudo isso seguro e tentar diminuir o máximo a superfície de ataque. E hoje a maioria das coisas é tudo software. Então, se a gente pensar em que teve o caso desse cassino, em que ele foi hackeado, né, hackeado não é muito certo, que ele foi craqueado através de um tanque de peixe. Tinha um softwarezinho lá que fazia a gerência, provavelmente, né, não é um tanque, não é um aquário desses que a gente tem em casa, provavelmente deve ser um aquário de sei lá quantos 1000 litros, e aí deve ter um software de gerência do aquário e tudo mais. A galera usou esse software como ponte. Então, aumentou a superfície de ataque, no caso do cassino, colocando esse software que gerencia o tanque. Então, veja como que, às vezes, a pessoa que cuida da segurança nem imaginava que tinha lá um controlador de tanque que podia estar com problema aí e gerar uma ponte para ser atacado. Outro caso, pacientes que têm marca-passo. Uma coisa quando o marca-passo era mecânico e também tem, não quer dizer que também é tudo perfeito, é questão de escolhas e vantagens e desvantagens. Tinha um marca-passo somente mecânico, ele tinha os problemas, enfim, os desafios dele. Agora eu tenho um marca-passo que pode mandar alerta via Bluetooth. Legal. Só que aí olha o que acontece. Tem quase 500 mil de pacientes que tem que ir no médico para poder fazer um patch do marca-passo. E aí? E se, né, tem algum problema e trava o marca-passo da pessoa? Vidas. Então, quanto mais a gente, né, começa a ter a internet das coisas pervasiva na nossa vida, mais ela começa a ter um papel crítico, né, e que a gente tem que tomar cuidado e tem que levar a segurança a sério. Outro caso, né, tem um brinquedo lá inofensivo, o Cloud Pets, né, ficou famoso, que as crianças falavam com o bichinho de pelúcia ali, o ursinho, o gatinho, etc e tal, o unicórnio, e aí tinha uma câmera e um microfone que levava para os pais, etc e tal, esses vídeos das crianças conversando, etc e tal. E aí, em fevereiro, crackers conseguiram acesso ao banco de dados do Cloud Pets. Como é que fica? Certo? Então, tudo isso ficou exposto. E aí, os pais que estão, né, ficaram todos felizes de você conseguir ver a tua criança conversando com o bichinho, etc e tal, tem essas informações na mão de alguém, né, não muito confiável. E então, tem que pensar, né, o impacto da segurança, ele está diretamente ligado nessa questão da privacidade, da confidencialidade. E aí, o que isso gera na questão do negócio? As pessoas ficam retraídas. Porque qualquer outro dispositivo que tenha uma proposta semelhante, a pessoa vai pensar, não, peraí, olha, lembra daquele caso que tinha os bichinhos de pelúcia e vazou e tudo mais. Então, assim, negócios podem ser afetados, certo? Então, tem que pensar na segurança para não ter esse custo lá na frente. Outro caso famoso é do Strava, né? Aplicativo lá, o pessoal correr, nadar, andar de bicicleta, etc e tal. Em dezembro de 2017, né, o Strava colocou lá 13 bilhões de pontos de GPS, um heatmap. Então, você olhava lá no mundo inteiro quais são os locais que a galera mais corria, mais andava de bicicleta e tal, qual rota. Pô, bacana, né? A gente coloca lá, dá uma olhada, começa a entender. Então, você olha lá, por exemplo, Coreia do Sul. Pô, legal, olha quanta gente usando. Você vê quase o país inteiro, rodovia, tudo, rua. Aí você vê até o pontinho lá na Coreia do Norte. Então, provavelmente deve ser pessoal de embaixada, alguma coisa assim, né? Aí o pessoal começou a olhar, eu lembro até hoje, quando isso aconteceu no Twitter, começou a pipocar, assim, a galera falando assim, nossa, olha isso aqui, ó, não tinha nada e tem essa parte do Strava. Então, assim, você olhava todo o mapa lá no terreno no Google, não tinha nada, de repente no Strava tinha isso aqui. Ah, um mapa que não tinha nada no Google, de repente no Strava tinha isso aqui. A galera começou a olhar e falou assim, olha, então quer dizer que as imagens de satélite eram borradas, porque isso são bases militares, e o Strava, sem querer, começou a denunciar onde tinha bases militares que supostamente eram para ser sigilosas. E aí a gente tem isso, né? A gente tem essa questão de que
até a questão do batimento cardíaco das pessoas que estavam fazendo exercício poderiam ser vazados. Então, note que a gente estava a todo momento prestando na segurança, mas, às vezes, uma coisa que não é correlacionada vazou informações sensíveis, certo? Então, a gente tem isso, essa dicotomia entre a privacidade e a praticidade. E é um desafio, é o nosso desafio de quem está na área de trabalhar nisso. É a gente tentar fazer essa autoconfiguração segura. Então, todos os dispositivos, eles têm que entrar, se autoconfigurar de maneira mais fácil possível e de forma segura, para as pessoas poderem usar tranquilamente. A gente tem que controlar acesso às informações do ambiente, então, a gente tem desafios em que, seja no caso da saúde, às vezes no caso doméstico, enfim, N casos de uso que a gente tem aí, a gente tem que descobrir quem que pode acessar e o que pode acessar. Conforme eu falei, a autorização desses dispositivos, conforme local e uso. Então, assim, a gente precisa, de acordo com o local e o tipo, o uso do dispositivo, ele vai ter que entender, olha, como é que eu aceito ou não esse pedido que você está me fazendo de, né, acessar tal informação. E aí, isso de saber ou não, se vai honrar um pedido de acessar uma informação ou não, isso é controle de acesso, né? Então, a gente pegar lá, internet das coisas, que a gente começou lá, todo amplo de internet das coisas, afunilamos para a parte de segurança, a gente afunila agora mais ainda na parte de controle de acesso. Então, o que é o controle de acesso? O controle de acesso, ele é o processo em que um sistema, né, uma aplicação, um sistema, ele vai decidir se ele vai honrar ou não um pedido, né? Então, um pedido de acesso, às vezes, a um sensor, pedido de acesso a uma informação, algum pedido, né, aberto, sem definição, genérico. O controle de acesso vai fazer isso. E aí, o controle de acesso ele vai ter que definir e avaliar se aquele pedido vai ser honrado ou não, baseado em quem está fazendo o pedido, em que condição está fazendo o pedido e tudo mais. Então, para isso, a nossa literatura, ela define essas 4 etapas, né? Identificação, autenticação, autorização e acesso, controle de acesso. Então, geralmente, é meio combinado essas etapas aqui, tá? Então, a primeira etapa é a identificação. A identificação é para garantir que a pessoa ou o sistema, né, sujeito, que for fazer um pedido, é realmente aquela pessoa. Então, assim, a identificação vai identificar, olha, o Jackson está fazendo o pedido. Certo? Vai ter um log lá para garantir que, olha, tem auditoria que o Jackson que fez aquele pedido. A autenticação vai provar que, olha, é o Jackson que está se falando, mas é o Jackson mesmo? Então, pode ser através de senha, né? Geralmente é através de senha. Geralmente é através pode ser também com outros fatores, né? Como a gente tem segundo fator de autenticação, etc e tal. Então, você tem a identificação, meu usuário, e a autenticação para garantir, olha, é o Jackson, é a senha dele mesmo, é essa pessoa que está se dizendo que é, ou é esse sistema que está se dizendo que é, e etc e tal. Aí a autorização é o modelo em que, o meio de expressar essa permissão. Então, a gente vai ver que tem alguns modelos de como é que você expressa essa permissão, certo? A gente vai ver, enfim, lista de acesso, atributos. Então, você tem uma forma de você expressar isso. E aí, o acesso, por final, é se você vai honrar ou não o pedido. E aí, como eu comentei, você pode ter esses caras combinados. Então, você pode ter, para facilitar, enfim, dependendo do seu modelo, pode ter essa combinação, enfim, às vezes pode ter todos eles juntos, certo? Então, de acordo com o modelo que a gente vai ver aqui agora. Então, o primeiro modelo, né? O primeiro modelo, que seria um dos modelos primordiais, assim, a gente tem as ACLs, que é um modelo que é junto com o MAC, chamado de modelo mandatório, né? De forçar, né? Os acessos. As ACLs, então, as listas de acesso. As listas, né, de controle de acesso, o que elas fazem? Você tem um objeto, e aí você tem todas as permissões de quem pode acessar esse objeto ou não.
Então, nesse modelo, você tem o objeto com a sua informação de controle. Então, para quem é do mundo Unix, a gente, né, lembra muito fácil lá sobre o modelo de você ter o owner, o grupo e para quem é outros, né, para quem está de fora. Então, é um modelo simples, né? A gente tem as CLs estendidas em alguns file systems, então, que daí fica o modelo que essa lista aqui, ela fica enorme, né? Então, você vai ter N liberações ou não ali, e acessos, às vezes, também um pouco mais sofisticados, geralmente leitura, escrita e execução, mas você pode ter só escrita sem ler, enfim, tem, às vezes, uns outros acessos. E você também tem, nessa característica aqui, o caso do SLinux, por exemplo, em que você dá um contexto para aquele dispositivo, né, ou para aquele arquivo, ou para aquela porta, etc. e tal, e habilita quem que está ali. Então, se a gente parar para olhar, a gente tem as liberações no objeto, e aí aponta para quem é o sujeito, né, a pessoa, no caso aqui, que vai ter acesso a essa liberação. No caso seguinte, a gente tem o modelo de controle de acesso baseado em papéis. Então, o papel, a gente poderia até entender, às vezes, de uma forma mais simples, assim, e uma analogia com grupos. Então, a gente tem o papel de usuário. Então, ó, a pessoa tem um papel de usuário, lá no controle de acesso baseado em papéis, quem tiver o papel de usuário tem acesso X a tal recurso. O marketing tem acesso Y. Quem é analista não tem acesso. E tem acesso a outro dispositivo, ou outro arquivo. Enfim. E aí você mapeia as pessoas. Então você faz duas camadas aí dessas liberações. E você pode ter, tanto na ACL, enfim, quanto aqui, quanto nos próximos modelos, aí o comportamento geral. O comportamento geral eu libero todo mundo e bloqueio quem eu não quero, ou eu bloqueio todo mundo e libero quem eu quero. Geralmente essa é a forma, né? Eu bloqueio todo mundo e só quem está explicitamente liberado vai ter acesso a determinado dispositivo, enfim, determinado objeto, determinado conteúdo. Então, a gente faz o mapeamento das pessoas. Então, por exemplo, isso faz mais sentido quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente vai falar, uma pessoa vai trabalhar numa empresa, ela vai entrar num grupo, vai ter papel. Então, analista de desempenho, vai ser marketing, vai ser vendas. Então, eu não preciso ir lá naquele objeto e liberar ponto a ponto aquela pessoa, aquele acesso. Não, eu libero um papel e aí eu só coloco a pessoa dentro desse papel. E aí esse papel vai liberar de acordo com os acessos desse papel. Então, e quando a pessoa muda de papel, muda os acessos. Então, eu não preciso ir lá em cada objeto e remover. Eu trabalho só com esses papéis. É amplamente utilizado nos mais variados sistemas, assim. E a gente vai ver também que a gente pode combinar, enfim, cada um desses modelos. O modelo de tokens, né, ou de habilidades, né, que seria uma forma de você passar uma chave, um token para a pessoa, dizendo que ela tem acesso a um determinado objeto. Então, uma pessoa, um sistema, você tem as habilidades de cada um, alguém autoriza isso. Então, assim, vou ter, às vezes, o sistema central, e que eu vou pegar e falar, olha, toma aqui, Alice, você vai ter acesso ao MOTD, vai ter o reports e vai ter o data. Então, tá aqui esse tokenzinho e você vai ter acesso. Então, note que lá na CL a gente tinha essa lista nos objetos. Aqui é o contrário, o sujeito, né? Então, a pessoa, o sistema, o dispositivo, que ganha esse token para poder ir lá e apresentar e falar, olha, eu quero acessar isso aqui, tá aqui a minha credencial. Né, tá aqui minha autorização. Então, é uma forma também de a gente estar liberando esses acessos. Então, enfim, eu posso liberar somente leitura, eu posso liberar, por exemplo, dependendo se for esse objeto, ele pode ser uma API. E aí eu estou liberando determinadas operações nessa API, certo? Então, você vê que os modelos, eles têm, às vezes, usos, e eles tentam resolver problemas, e às vezes podem estar, né, criando outros de acordo com os outros casos dos outros modelos que tentam resolver. Então, aqui no caso que fica bem identificado é a questão do token, de a gente receber um token, uma autorização,
e usar isso para fazer esse acesso. E aí nos atributos, que, né, pela literatura o pessoal usa bastante os atributos como forma de controle de acesso, né, e os atributos, eles têm essa característica em que o sujeito vai ter os atributos do sujeito, a identificação dele, como se identificou, etc e tal. Pode ter condições do ambiente, então, que horas, enfim, por onde que veio, pode ser N condições. Os atributos do objeto que está tentando acessar, se é uma classe de objeto que é mais restrita, ou se é outra que não é, etc e tal. E as regras, que é de acordo com o negócio, né, ou com a plataforma, ou enfim, com o objetivo daquele sistema, né, o negócio que quer realizar. Então, esse mecanismo de atributo, ele sempre vai ter um ponto de decisão, então, nas políticas, então, baseado nos atributos do sujeito, do ambiente, do objeto, etc e tal, e na política, ok, essa pessoa tem acesso. E vai ter, geralmente, um componente que vai garantir se essa política está sendo realizada ou não. Então, pode ser que tenha um serviço em que faça essa decisão, e aí outro que vai estar lá, sei lá, distribuído nos dispositivos, nos objetos, e vai garantir, olha, esse acesso pode ser, esse acesso não pode, etc. E por último, para falar dos principais, depois a gente vai falar um pouco mais dos outros, a gente tem o Usage Control, né, conhecido como UCON, né, e esse ABC é de autorizações, obrigações e condições, que está ali embaixo. Então, o CON, ele foi pensado em algo mais dinâmico, porque os outros modelos, eles são muito estáticos, né, então ele tem, e característica, não é nem bom nem ruim, eu sempre falo, cada modelo tem a sua característica, as suas vantagens e desvantagens. Então, o UCON, ele tem essa característica de ser mutável, a premissa dele é ser mutável. Então, baseado nos sujeitos e nos atributos dos sujeitos, e baseado nos objetos e nos atributos dos objetos, então, você vê ali no computadorzinho, etc e tal, e o sujeito, as pessoas ali, vai para o mecanismo do UCON ali, e aí ele vai olhar as autorizações, as obrigações e as condições disso, baseado nos direitos, nos rights que estão ali em cima, se ele pode conceder aquele acesso ou não. E uma coisa interessante do UCON é que ele, como ele tem essa questão da continuidade e da mutabilidade, ele pode alterar esse acesso, né, a permissão do acesso durante esse acesso. Então, enquanto uma pessoa está, às vezes, fazendo, sei lá, download de um dado específico. Eu fiz o pedido e não, ok, você está com acesso a esse dado, pode puxar. Começa a puxar, pode chegar um momento em que, baseado nessa autorização, obrigação e condições, ele não me dê mais esse acesso. E aí, durante esse acesso, ele pode cortar. Então, assim, só que o desafio do UCON é como é que a gente aplica isso, né? Como é que a gente distribui essa política, a gente aplica isso em dispositivos que são limitados. Então, a necessidade de revogação, então, olha, eu concedi esse acesso, agora foi revogado. Então, isso, e o usuário final também tem um trabalho, aqui no atributos, né, no controle de acesso baseado em atributos, já é um desafio para o usuário final. Imagina, né, um UCON em que é mutável isso. Então, além de você ter toda essa miríade de informações para configurar, como é que você vai conseguir isso de forma mutável e dinâmica no ambiente de IoT? Então, esse é um desafio muito grande, e aí a questão entra nesse pensamento sobre controle de acesso. Então, essa política dinâmica, a mutabilidade e a política complexa, como é que elas têm impacto na IoT, certo? Então, assim, o ABAC, né, a controle de acesso baseado em atributo, ele consegue fazer essa combinação de várias condições do ambiente, quais são os objetos, quem são as pessoas, etc e tal, mas agora, como é que a gente distribui isso, né? Como é que isso escala, né, para muitos dispositivos? No caso do UCON, a gente tem, além da complexidade, a gente tem uma questão do dinamismo. Então, como é que a gente consegue fazer isso dinâmico? No caso de ACL, dependendo da CL, do modelo da CL, de
RBAC, baseado em papéis e atributos, geralmente a gente tem o Policy Decision Point, né, o ponto de decisão da política. E ele é um modelo único de falha, ele é um ponto único de falha, né? Então, e se esse serviço cai? Como é que fica? Quem que, né, garante o acesso? Qual que é a política fallback? Então, caiu o sistema, quem autoriza? Eu bloqueio todo mundo? Né? Não bloqueio? Qual que é a característica? Como eu disse, a limitação de hardware também é um negócio complicado, né? Então, a gente está falando isso, né, de vários atributos, de vários pedidos, de mutabilidade, enfim, N coisas, e para a gente processar isso num dispositivo limitado, num microcontrolador, né? Então, assim, como é que a gente consegue traduzir todas essas quantidades de regra num modelo que consegue ser processado em tempo hábil? Então, tudo isso é um desafio que ainda está aberto, ainda tem espaço aí para pensar sobre, para tentar resolver. E aí a questão do privilégio mínimo, né? Que o privilégio mínimo é aquela questão em que o dispositivo, a pessoa, só tem que ter acesso, né, o mínimo que ela precisa para realizar a função ou a tarefa que lhe foi pedido. Então, se o dispositivo tem que fazer uma tarefa de, sei lá, ler uma informação de sensor e atuar em um relé, ele só tem que ter acesso a isso, ele não pode ter acesso além disso. Só que como a gente tem essa complexidade de regras e decisões para tomar, às vezes a gente pode estar dando, né, a gente não quer ter mais capacidade, mais privilégio do que necessita, porque senão você vai estar dando problema de segurança, às vezes um dispositivo que poderia só fazer uma coisa vai conseguir fazer outras coisas, que ele em princípio não era para fazer. E se você der privilégio a menos do que ele precisa, ele não vai conseguir realizar a tarefa. Né? Então, é como uma pessoa que às vezes chega numa empresa e se não tem os papéis bem definidos e bem mapeados, a pessoa chega e ela não consegue trabalhar, porque ela não vai ter acesso ao sistema tal, e aí demora, tem que fazer pedido, etc e tal. Então, pensa nisso numa escala de tempo bem menor, né, em microsegundos, em milissegundos, e pensa isso, né, nos dispositivos, na quantidade de dispositivos. Então, a gente tem esse desafio de conseguir o privilégio mínimo, uma limitação de hardware, em que dispositivos, uma rede de internet das coisas, não é desejável ter um ponto único de falha, certo? Porque, imagina, né, caiu um ponto único de falha numa rede de 1000 sensores, às vezes você não vai conseguir pegar aquela informação ainda, né, porque o sensor às vezes tem uma limitação, enfim. Então, toda essa dinâmica, tudo isso é um desafio que é considerável, não é fácil, e ainda, né, está em aberto. E aí tem algumas propostas, né, para a gente ir fechando, a gente tem algumas propostas de alguns artigos que fazem essas propostas, uma forma de tentar resolver esse problema de rede de sensores, de internet das coisas, que são interessantes. Então, né, no trabalho de Salman, ele faz esse framework um framework definido por software, né, de segurança. Então, ele é composto dessa parte do Core Controller. Então, esse Core Controller, ele fica aqui, certo? Ele tem um modelo de MAC-DA, que seria como se fosse uma Access List lá em cima, certo? O Access Controller, ele tem um RBAC, um ABAC, então, que seriam aqui os Access Controllers, certo? E aí você tem os gateways que fazem essa comunicação, tanto seriam os gateways de segunda camada, como os de primeira camada, em que você tem esses gateways definidos por software. Então, olha que o Access Control, ele tem um papel e tem atributo junto. No Core Controller, eu tenho uma espécie de ACL. Então, veja que a gente pode combinar esses modelos de autorização para conseguir entregar, nesse caso aqui, um framework que vai auxiliar as pessoas a ter um dispositivo que vai pulando de antena em antena e consegue continuar acessando serviços na nuvem, enfim, ou determinada plataforma, ou, né, prestar determinada tarefa. No caso do Gusmeroli, que tem esse baseado em tokens, né, que nem eu comentei, ele foi base de um projeto na União Europeia, que é o IoT at Work. Então, todos os recursos com esse ID único, ele tem essa questão aqui, que é aquele que eu falei do token, né? Então, a pessoa vai lá e, nesse caso aqui, a Alice, ela vai autorizar o Bob a fazer um serviço no carro. Então, o que ela faz? Ela coloca lá quais são as operações, assina esse token,
O Bob vai mandar esse token para validação para saber se a hélice é a hélice, então você vê que ele tem um token com revogação. Pode ser que alguém revogou a hélice, ou pode ser, enfim, que a hélice falhar em determinado momento, até tal data, o Bob pode fazer. Você tem, né, que nem eu comentei ali, o pedido de operação serviço. Você tem um Policy Decision Point, né? Então, é o que vai definir isso. Então, na hora que chega aqui, ele vai verificar junto com o servidor, falando, olha, definiu, tá ok, vi todas as regras, recebi, é a hélice, ok, quer pediu para o Bob, ok. Então, ó, o Bob está autorizado a fazer tal coisa. E aí o Bob, com o serviço dele, manda para o servidor lá para garantir, olha, o Bob está autorizado, a Alice mandou, etc e tal, né, com esse gerenciador de recursos. Então, eu posso ter a revogação, eu posso ter os pedidos e todo o ciclo de vida baseado nesses tokens, né, que vai passando de um para outro e autorizando ou não. Outra proposta interessante, que seria baseada em comunidade, certo, em dispositivos distribuídos de IoT. Então, ele adiciona naqueles tokens, né, a questão da comunidade. E aí você tem um servidor de autenticação, você tem o PDP e o PEP, né, que é o Decision Point, e quem vai fazer o enforcement disso, né. Então, você tem toda a comunidade aqui, quem que vai fazer esse acesso, tudo. A autorização, então tem o servidor que vai fazer essa autorização. Você tem uma certificadora para poder validar, então aqui a CA é essa certificadora. Você vai ter um gatekeeper ali, né, um guardião da comunidade, certo? E o conceito de comunidade, que é diferente do anterior. Então, esse já traz esse conceito de comunidade para você ter várias comunidades, e aí você tem essas autorizações e permissões e operações, e aí esses gatekeepers e os PDPs vão se conversando para poder validar quem está vindo, da onde está vindo, qual comunidade, pode, o que não pode fazer. E propostas mais atuais, a gente tem, então, essa proposta aqui do Ming-Xin, espero ter falado certo, né? O Ming-Hin, não sei, mandarim. Então, você tem, nesse caso aqui, um gerenciamento de chaves usando blockchain, pensando em privacidade. Então, vejam que quando a gente coloca a questão da privacidade como um tema básico para conseguir realizar essa tarefa. Então, ele é meio que usando blockchain para garantir essa distributividade das informações e confiança nessas informações, no caso de forma hierárquica, e aí você conseguir uma liberação, né, uma autorização em toda a parte de cadeia de confiança das CAs, né, das autoridades certificadoras, distribuindo isso de forma em que seja rápido e escalável. Então, tem bastante discussões sobre esse desafio aqui nesse artigo, bem interessante. E uma proposta interessante também, que, se não me engano, não lembro se foi do final do ano passado ou do começo desse ano, que é usar o Yukon lá, que eu comentei, que é o modelo de autorização que é dinâmico, enfim, tem todos os desafios de mutabilidade e obrigações, etc e tal, os edge control, no COAP, né, o Constrained Application Protocol, com o MQTT. Então, porque o MQTT a gente vê que é o padrão, que está se tornando um padrão de fato na parte de internet das coisas. Então, o COAP é um outro padrão de aplicação também restritas, né, mas para dispositivos embutidos. Então, aqui nesse artigo, eles fazem justamente como é que seria essa proposta de você ter esse controle de acesso entre esses dois numa Smart Home, e é bem interessante, enfim, indico bastante aí para estar lendo. Que conclusões, enfim, divagações que a gente tem aí depois de ter visto tudo isso, né? Então, o desafio ainda está em aberto, né? Então, a gente tem, como eu comentei, a gente pensa, tem que testar a escalabilidade, porque a gente sabe que a internet das coisas alcança milhares e até milhões, né? Para não dizer bilhões, né? Que daí seria um caso mais restrito, mas a escalabilidade é um negócio que é um desafio muito grande, porque além da escalabilidade, você tem a questão da restrição de dispositivos, né? E aí você tem esse desafio da anonimização desses dados. Então, como é que eu consigo prover uma plataforma, uma aplicação, em que os dados, quando
no caso for sensível, tem que ser anonimizado. E a gente tem ataque de reidentificação e de-anonimização. Então, isso é um problema constante. Então, a gente tem aí novas leis como a GDPR, LGPD no Brasil, outros países também estão adotando leis similares. Então, quando as nossas coisas começam a ter essa questão da privacidade envolvida, vai ter que tratar a questão de anonimização dos dados. E aí tentar não ser possível a reidentificação ou a de-anonimização desses dados. Então, é um desafio, e é um desafio grande para a gente conseguir manter isso aí. Então, muitos negócios, muitas empresas de olho, a gente sabe que tem Android of Things, a gente tem iniciativas de IoT da Amazon, da Microsoft, enfim, da GE, todo mundo, empresas, governos estão de olho para uma forma de padronizar e facilitar o desenvolvimento de IoT. Então, com N negócios, a gente vê bastante, por exemplo, aqui no Oeste Paranaense, bastante a questão do uso de smart farms e do uso da IoT na agricultura, né, controle de safra, de clima, etc. e tal. E opções em software livre, né? A gente tem algumas opções mais específicas, como Home Assistant e outros, mas, né, no caso específico de controle de acesso, né, qual que seria o desafio? A gente poderia ter aí, às vezes, algum protocolo, alguma oferta aí, enfim. E aí, para isso, né, a gente faz um pouquinho do jabá, a gente está propondo aí um protocolo chamado Quick, para justamente fazer uma parte de controle de acesso aí para casa, de forma facilitada. Então, quem quiser, depois pode entrar no contato aí, a gente pode trocar figurinha, quem tiver afim. Ou se alguém conhecer algo que já também esteja trabalhando com isso, por favor, né? A gente não, às vezes está por fora aí, às vezes está um negócio legal. Então, fica aí a proposta aí. Gostaria de fazer um convite, né, para todo mundo. Em 14 a 16 de outubro a gente vai ter a Latinoair, então ficam todos e todas convidados aí. O evento parceiro aqui, enfim, que a gente sempre fica feliz em receber todo mundo. E meu contato, né, se alguém quiser, enfim, trocar figurinha lá sobre controle de acesso, IoT, ou quiser até mandar alguma ideia, sugestão, fica aí meu contato, trocar ideia, né, além, né, pelo GitHub lá, fica fácil aí da gente trocar uma ideia. E é isso, gente. Obrigado pela atenção, obrigado, pessoal do Embarcados, pela disponibilidade de contribuir um pouquinho aí para a galera conhecimento aí na parte de internet das coisas e controle de acesso. Um abraço.